Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Liliane, eu sou espírita e eu estou retomando uma série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Vou deixar aqui o link do último vídeo, que é o início do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, e agora nós vamos ver os versículos de 11 a 13. Tem no meu canal a playlist, vai lá, se inscreve, vê a playlist, você vê conforme a possibilidade sua. Bom, mas por que uma espírita está fazendo um vídeo, uma série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos? Porque o espírita, se não conhece, pelo menos deveria conhecer o Evangelho. Por quê? Onde que eu vou conhecer a mensagem de Jesus? Jesus não deixou nada escrito. O que eu sei dele é através dos relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Posteriormente, tem Atos dos Apóstolos, mas aí Jesus já tinha sido crucificado, né? Então, não são palavras diretas dele, são ensinamentos mais indiretos. Bom, então o espírita precisa conhecer o Evangelho, assim como precisa conhecer o Antigo Testamento para entender melhor o Novo Testamento. Agora, né, eu vou pelo menos tentar toda quarta-feira publicar a série sobre Livro dos Espíritos, que eu espero que vocês conheçam. Se não conhecem, sejam convidados meus para conhecerem. Canal, inscrição, playlist direitinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, mesma coisa, tá lá no playlist. Missionários da Luz e o Evangelho de Marcos, domingo à noite. Vou tentar colocar quarta-feira, 10 da manhã, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo, 9 da noite, Missionários da Luz e Marcos. Pode ser que não dê certo, mas eu vou tentar. Então, nós vamos agora no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Eu também consigo encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Só lembrando rapidinho, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm trechos parecidos. Tem trechos que aparecem nos três, tem trechos que aparecem em dois e trechos que aparecem apenas em um evangelho. Vamos aqui, então, os fariseus pedem um sinal. Eu vou fazer a leitura e a gente entra no comentário bem rapidinho. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então, afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Primeira coisa, né? Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Quem já leu alguma coisa do Evangelho vai ver que os fariseus são figurinhas fáceis. Sempre eles aparecem, sempre confrontando Jesus, né? Eles começaram a interrogar Jesus não para aprender, mas para cutucar, para dizer, olha, você não é quem você diz, você não é o Messias, você não é ninguém e o que você está ensinando está errado. Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo que primava pelo cumprimento de leis e regras. Então, eles ficavam nas minúcias, nos detalhes, e quanto tempo podia fazer isso, como era isso, como era aquilo. Todo tempo eles vão ter um debate, um confronto com Jesus, porque Jesus não se atinha à lei, ele se atinha ao que a lei procurava ensinar. Então, quando eles diziam, os fariseus diziam que o sábado era do Senhor, tinha que ser respeitado isso, aquilo, ele dizia assim, olha, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, vocês precisam entender que Deus quis dizer que vocês precisam separar um tempo para o relacionamento de vocês com Deus.
não ficarem contando quantos passos vocês podem dar até a sinagoga num sábado, que isso é bobagem. Então eles pediram um sinal do céu. Olha, Jesus tinha curado um leproso, com 3 pães e mais alguns 5 peixes, ele tinha alimentado 5.000 pessoas, mas os abençoados não queriam. Eles queriam um sinal dos céus, não um sinal de Deus mostrando que ele era especial. Pelo amor de Deus, né? Já não tinha visto quanta coisa Jesus tinha feito? Por isso que Jesus respirou profundamente. Respirou fundo, contou, né? Pensou. Porque Jesus, se fosse a gente, já ia falar, vai se catar, você não quer saber nada, vocês querem simplesmente torrar minha paciência, né? Não vai dar. Aí Jesus respirou e perguntou, e disse assim, né? Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu não vou dar sinal nenhum para eles. Por quê? Jesus podia fazer chover no deserto, o Polo Norte ficar calor, né? O pinguim parar na praia, que eles não queriam saber. Eles queriam mostrar que Jesus estava errado. Isso serve hoje para que a gente entenda com quem vale a pena a gente discutir não, argumentar, e com quem não vale a pena. Se a pessoa só quer mostrar que ela está certa, deixa a coisa fluir. Se ela só quer mostrar que você não tem razão, deixa a coisa fluir. Para que perder o seu tempo? Uma conversa só faz sentido se as pessoas estão trocando ideias, estão dispostas a dizer assim, olha, você está certo, eu estava errado, e eu vou dizer que o seu ponto de vista é melhor do que o meu. Maravilha. Também posso pensar assim, olha, você está certa e eu também. Respeito o seu ponto de vista, mas mantenho o meu de maneira respeitosa. Maravilha, tá tudo em ordem. O que não dá, né? É para sair no tapa, sair na porrada, querendo mostrar que eu tenho a razão. Não, isso não leva a nada, né? O que Jesus fez? Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado, né? Ele foi para a costa noroeste, onde ficava a cidade de Betsaida. Jesus, ele era muito consciente do dom do tempo, que era um dom recebido por Deus. Ele escolhia aonde valia a pena ele investir o seu tempo, a sua informação, e aonde não ia dar em nada. Isso não é falta de caridade, é você decidir qual é a melhor maneira de você investir o seu tempo. Um exemplo, eu posso fazer uma leitura, né, de alguma coisa que me edifique enquanto espírito imortal, ou posso entrar lá no Instagram, né, passando o feed para cima, vendo coisas que daqui a pouco eu nem sei mais o que é, e rindo, né? Mas isso não acrescenta nada. Eu estou simplesmente perdendo meu tempo. O seu dia, o meu, tem 24 horas. A diferença é como cada um usa. De repente você sabe usar o seu tempo muito melhor do que eu. Se você quer algum tema específico, alguma coisa que você tem dúvida, deixa no comentário. Se for possível, faça um vídeo para esclarecer. Aliás, né, a série de vídeos sobre o Livro dos Espíritos nasceu do pedido de uma amiga minha que queria estudar o Livro dos Espíritos. E convenhamos, não é a linguagem mais fácil do mundo. Por que eu estou fazendo esses vídeos? Porque eu cansei de ver palestras muito boas, mas com palavras que eu desconheço. Gente, isso aqui é só um pedacinho da minha biblioteca. Desde que eu comecei a ler há muito tempo, eu não parei de ler nunca mais. E aí eu pego uma palestra onde a maioria das palavras eu não conheço. Ah, meu Deus, para que criatura? Né? E eu gosto sempre de trazer o link, o que foi dito, como eu consigo aplicar isso no dia de hoje. O que foi dito, qual era o contexto daquela época? E agora, hoje, como é que eu faço isso no dia de hoje?
Se você gostou, curta, compartilhe, comente e deixe suas sugestões. Vai ser um prazer a gente estar conversando aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!